Olá para todos os curiosos de plantão e bem-vindos a mais um mergulho profundo. É um prazer imenso iniciar a nossa investigação de hoje que, olha, promete ser uma verdadeira jornada aos bastidores da mente. Com certeza. A gente vai explorar os mistérios elétricos e químicos do cérebro humano. E a base da nossa análise detalhada é o fascinante capítulo 3 da obra Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso. É excelente estar aqui para essa discussão. E o que torna esse material tão brilhante é que ele nos obriga a olhar para a biologia celular por uma lente bem diferente. Não como um amontoado de nomes difíceis para memorizar, sabe? Exato. Mas como uma obra de engenharia microscópica de altíssima precisão. É basicamente a física e a química operando no limite do impossível. E a nossa missão com este mergulho profundo é muito clara: desmistificar de uma vez por todas a forma como o cérebro e os nervos se comunicam. Isso. A intenção aqui é pegar toda aquela ciência densa e, traduzir em grandes momentos de descoberta, mostrando os incríveis mecanismos elétricos que operam dentro de cada ser humano, E tudo isso de forma totalmente acessível. sem jargões complicados, para que quem nos acompanha possa visualizar essa maravilha biológica. Para ilustrar o tamanho do problema estrutural que a natureza precisou resolver, o texto sugere um exercício mental perfeito. Aquele da taxinha, né? Esse mesmo. Um ótimo exercício é visualizar a seguinte situação: caminhar descalço pela casa e, de repente, pisar em uma taxinha esquecida no chão. Uma imagem dolorosa de visualizar, sem dúvida. Mas o que acontece no milissegundo seguinte a essa pisada é o verdadeiro espetáculo da nossa investigação de hoje. Porque é uma reação quase instantânea. O grito de dor escapa, a perna se contrai e o pé é retirado do chão antes mesmo de existir uma reflexão consciente sobre o que acabou de acontecer. Exatamente. Mas é fundamental observar a distância astronômica em termos celulares que essa informação precisou percorrer. O sinal de dor teve que subir por toda a extensão da perna. Chegar à medula espinhal. Sim, se comunicar com interneurônios, subir ao encéfalo para o registro da dor e quase que simultaneamente enviar uma ordem fulminante de volta para os músculos da perna se contraírem. É um caminho gigantesco. Como essa via de mão dupla é tão assustadoramente rápida? A tendência natural é fazer uma analogia direta. Assumir que os nervos são tipo fios de cobre, fios de telefone conduzindo eletricidade em alta velocidade de um ponto a outro. E é fascinante notar o quão equivocada essa intuição se mostra quando a gente examina o sistema nervoso de perto. A biologia precisou resolver o mesmíssimo problema de um engenheiro elétrico, que é a condução de energia a longas distâncias. Porém, sem usar fios de metal. É uma limitação e tanto. Um fio de cobre telefônico transmite sinais quase à velocidade da luz com extrema eficiência. E motivo dessa eficiência é duplo. O cobre é um excelente condutor de elétrons e ele geralmente está suspenso no ar. E o ar é um isolante. Perfeito. O ar é um péssimo condutor de eletricidade, o que faz dele um isolante maravilhoso. A energia viaja pelo cobre e não escapa para o ambiente. Mas vamos olhar isso mais de perto, porque a realidade de um neurônio passa bem longe dessa perfeição do cobre isolado pelo ar. O cenário biológico parece um verdadeiro pesadelo para a física, né? Um pesadelo absoluto. O interior de um neurônio não é preenchido por um metal supercondutor. Pelo contrário, a célula utiliza um fluido aquoso e salgado, o chamado citosol. Água salgada. Sim, para tentar conduzir eletricidade. E se formos colocar isso em perspectiva, esse fluido aquoso é um condutor infinitamente pior que qualquer fio de metal. E para piorar a situação do nosso design biológico, o cabo longo do neurônio, o axônio, não é bem isolado. Nem um pouco. Ele não tem uma capa de plástico espessa ao redor de toda a sua extensão. E ainda por cima está mergulhado em mais fluido salgado extracelular. Ou seja, temos um cabo que é um péssimo condutor elétrico mergulhado num ambiente que puxa a eletricidade para fora. O resultado prático disso deve ser um vazamento terrível de corrente ao longo do caminho. A carga elétrica simplesmente tenderia a se dissipar logo que começasse a viajar. Tipo uma mangueira cheia de furos. Uma excelente analogia. Como então o sinal da taxinha no pé não morre no meio da perna antes de chegar ao joelho? A solução que a natureza encontrou para esse cabo furado foi abandonar a ideia de uma condução passiva simples e criar um mecanismo ativo.
o que a neurociência chama de potencial de ação. Potencial de ação? Isso. Para enviar sinais a longas distâncias sem que a energia evapore no meio do caminho, o sistema nervoso gera impulsos elétricos que não diminuem de tamanho. Eles são ativamente recriados e impulsionados ao longo da membrana. Mantendo um tamanho e uma duração absolutamente fixos, independente se o axônio tem 1 milímetro ou 1 metro de comprimento. Exato. Mas para entender essa ação de disparar um sinal, primeiro é imperativo entender o estado de calmaria da célula. O famoso potencial de repouso, Precisamos olhar para o neurônio nesse estado, sim. que é basicamente o estado em que a célula está quando não está disparando nenhum impulso. E o que chama a atenção logo de cara nas fontes é que, durante o potencial de repouso, o interior da célula é negativamente carregado em relação ao exterior. Como uma bateria. Uma bateria recarregável, quietinha, mas cheia de energia potencial pronta para ser usada. Para entender como essa bateria se forma, precisamos conhecer o elenco químico dessa história. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O ambiente onde tudo isso acontece é fundamentalmente composto por água e íons. A água é literalmente o palco onde a neurociência acontece. Ela é o solvente biológico mais importante da natureza e tem essa propriedade incrível graças à sua estrutura química peculiar. Aquele formato da molécula. Exato. A molécula de água tem átomos de hidrogênio e oxigênio unidos por ligações covalentes. O detalhe é que os elétrons compartilhados nessa ligação passam muito mais tempo orbitando o átomo de oxigênio do que os hidrogênios. Entendi. Isso dá ao oxigênio uma carga elétrica líquida ligeiramente negativa, enquanto o hidrogênio fica com uma carga positiva. É como se a água não fosse só um líquido neutro, mas tivesse um superpoder magnético minúsculo. Como aquelas pilhas de controle remoto, sabe? Um lado com o polo positivo e o outro com o polo negativo. Perfeito. E quando uma substância, como um cristal de sal, o cloreto de sódio, O sal de cozinha. isso, onde o sódio positivo e o cloreto negativo estão firmemente grudados por atração elétrica, quando esse sal cai nessa água, a polaridade da água age como uma força de separação irresistível. Ela quebra o sal. O lado do oxigênio da água, que é negativo, é atraído pelo sódio positivo, abraçando-o. Já o hidrogênio da água, que é positivo, abraça o cloreto, que é negativo. As moléculas de água criam o que chamamos de esferas de hidratação. O resultado é que o cristal se desfaz e passamos a ter íons isolados boiando no fluido. E esses íons, o sódio, o potássio, o cálcio, o cloreto, são os verdadeiros protagonistas. Eles são os transportadores da carga elétrica dentro e fora dos neurônios, substituindo o papel dos elétrons puros que viajam nos fios de metal tradicionais. Exatamente. Mas isso levanta uma questão estrutural fascinante. Se a água dissolve todas essas substâncias polares tão facilmente, por que a célula simplesmente não derrete? Como se mantém um lado de dentro e um lado de fora? Essa é a barreira crucial para a vida existir. A membrana celular, estruturada como uma bicamada fosfolipídica. Eu confesso que adoro usar uma analogia para essa membrana. Manda bala. Gosto de pensar nela como segurança mais implacável da festa mais exclusiva dessa cidade. Esse segurança barra qualquer um na porta. Não deixa ninguém entrar ou sair sem permissão expressa, especialmente se o convidado for uma molécula de água ou um íon solúvel em água. Muito bom. E a base química de segurança tira proveito justamente dessa relação com a água. A membrana é formada por fosfolipídios, que são moléculas com dupla personalidade. Dupla personalidade química? Sim, elas possuem uma cabeça hidrofílica, que é polar e literalmente ama água, e uma cauda hidrofóbica, feita de longas cadeias de carbono e hidrogênio, que odeia a água e foge dela a todo custo. E como elas se organizam no espaço para formar essa barreira impenetrável? Devido a essa repulsa mútua, elas formam duas camadas. As cabeças que amam água ficam viradas para fora, encarando os fluidos aquosos do interior e do exterior da célula. Certo. Já as caudas que odeiam água se escondem no meio dessa estrutura, encostando umas nas outras. Esse miolo hidrofóbico cria uma zona morta para compostos polares.
Como os íons estão sempre cercados por aquelas esferas de hidratação da água, eles são barrados impiedosamente por essa camada interna de gordura. Então, um íon de sódio, por conta própria, jamais conseguiria atravessar esse muro celular. Jamais. Mas a eletricidade do cérebro depende do movimento desses íons. Eles precisam entrar e sair para que o sinal da taxinha chegue ao encéfalo. Precisam. Então, quem é que concede as cobiçadas entradas VIPs dessa festa celular? O texto é claro sobre isso, é a terceira grande estrela do nosso elenco, as proteínas. O que diferencia a capacidade elétrica de um neurônio da capacidade de uma célula muscular ou de uma célula do fígado não é o fluido ou a membrana em si, mas os tipos específicos e a quantidade de proteínas encravadas nessa membrana. São as operárias do cérebro. Exato. E elas são formadas por blocos de construção chamados aminoácidos. Todo aminoácido tem um átomo de carbono central ligado a um grupo amino, um grupo carboxila e um elemento variável que a bioquímica chama de grupamento R. Pausa rápida aqui para não perdermos o fio da meada. Diga. O que exatamente é esse grupamento R e por que ele é tão determinante? O grupamento R é como a identidade de cada aminoácido. Existem dezenas deles e as características desse grupo definem o comportamento daquele trecho da proteína. Ah, entendi. Alguns grupamentos R são hidrofílicos, atraem água. Outros são fortemente hidrofóbicos, repelem a água. É a combinação exata desses grupamentos que permite que uma grande molécula de proteína consiga se ancorar no meio daquela membrana de gordura e, simultaneamente, interagir com os fluidos aquosos ao redor. E quando esses blocos se unem, formando cilindros que atravessam a membrana de lado a lado, nascem os canais iônicos. Isso mesmo. É fascinante. Pensem numa estrutura como um túnel com um poro no meio. Mas a genialidade da natureza é que eles não são túneis simples, de passagem livre para qualquer um. Eles agem como uma alfândega química absurdamente restrita. Muito restrita. Um canal de potássio, por exemplo, é moldado de uma forma que só deixa passar o potássio. O diâmetro do poro e a localização precisa daqueles grupamentos R no interior do túnel funcionam como fechaduras perfeitas. Barrando sódio sem dó nem piedade. Exatamente, mesmo o sódio sendo fisicamente menor. E, além da seletividade estrutural, muitos possuem portões móveis, que abrem e fecham de acordo com alterações de voltagem no ambiente local. Os canais iônicos são maravilhas da microfísica. No entanto, o texto que a gente analisou faz uma distinção vital que precisamos abordar. Os canais oferecem uma passagem passiva. Eles destrancam a porta sim, mas o movimento do íon através dela depende puramente das forças soltas da natureza. Em contraste absoluto a isso, existem as bombas iônicas. Exato. E qual seria a diferença prática? Se o canal abre a porta, o que a bomba faz? As bombas iônicas não são meras passagens. Elas são maquinários ativos. São enzimas imensas que executam um trabalho pesado e exaustivo. Elas empurram agressivamente os íons na marra, muitas vezes contra o fluxo natural. Nossa! Elas pegam o sódio dentro da célula e o jogam para fora. E pegam o potássio de fora e o puxam para dentro, ininterruptamente. Só para deixar claro para quem está nos acompanhando, empurrar íons contra a vontade deles deve custar muito caro. O texto menciona o uso de ATP. O ATP é basicamente a principal moeda de energia da célula, correto? O combustível biológico. Isso. Precisamente. As bombas consomem vorazmente as reservas de ATP da célula para realizar esse transporte. Estima-se que uma parte colossal de toda a energia que o cérebro humano consome diariamente seja gasta apenas para manter essas microscópicas bombas iônicas funcionando sem parar. É um trabalho constante. Sem esse esforço, o potencial de repouso do neurônio colapsaria completamente. E isso pavimenta o caminho para a última grande etapa da nossa análise detalhada. Falamos do cenário salgado, da barreira de gordura e das portas de proteína. Mas o que faz tudo isso se mover de fato? As forças invisíveis. Exato. Quais são elas? A fonte aponta duas forças motrizes principais guiando todo esse maquinário: a difusão e a eletricidade.
Começando pela difusão. A difusão é algo que a gente experimenta no dia a dia. A analogia clássica é colocar uma colher de leite em uma xícara de chá quente. O leite não fica aglomerado num canto, ele gradualmente se espalha até deixar o chá com uma cor uniforme. A natureza detesta aglomerações. As moléculas sempre vão tender a se mover de áreas onde estão muito concentradas para áreas onde estão pouco concentradas, buscando um equilíbrio espacial. Os íons no fluido cerebral fazem exatamente o mesmo. Desde que tenha um caminho aberto. Sim. Se há muito potássio concentrado dentro do neurônio e a proteína que serve de canal de potássio se abre, a tendência natural é que o potássio saia correndo pela porta por simples difusão. A difusão explicaria tudo se os íons fossem partículas neutras, sem carga. Porém, como estabelecemos no início, eles são carregados eletricamente. E isso acorda a segunda força fundamental, que é a eletricidade. E as partículas carregadas respondem intensamente a campos elétricos, certo? Muito. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Se colocarmos um terminal positivo de um lado e o negativo de outro, o íon de sódio, que é positivo, será puxado com violência em direção ao terminal negativo. Esse movimento de cargas é o que chamamos de corrente elétrica. E a fonte menciona que a intensidade dessa corrente é governada pela lei de Ohm. Trazendo isso para uma linguagem acessível, como a lei de Ohm atua nessa sopa de neurônios? A lei de Ohm, conduzida para o nosso cenário biológico, diz que a quantidade de corrente depende de dois fatores críticos. Primeiro, a condutância, que é essencialmente a disponibilidade de caminho livre. Caminho livre. Em termos celulares, significa que as portas dos canais iônicos precisam estar abertas. Se o corredor for largo e as portas estiverem abertas, a condutância é alta. O segundo fator é a voltagem. Que seria o quê? A diferença real de carga elétrica entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. É a força que empurra a carga. A regra é bem simples. Se as portas estiverem trancadas, ou se não houver diferença de voltagem puxando os íons, absolutamente nada acontece. A eletricidade biológica fica em zero. Isso. E é exatamente agora, quando colocamos a mecânica da difusão e a atração da eletricidade para atuar no mesmo espaço, que chegamos ao grande momento de descoberta deste mergulho profundo. O momento ahá. Isso. Então, deixa eu ver se peguei a visão geral. Se a porta do potássio abre, a difusão faz ele sair correndo porque lá dentro está lotado de potássio. E como ele tem carga elétrica, a eletricidade simplesmente acompanha esse movimento, acelerando a saída até esvaziar tudo, certo? A célula fica vazia. É aí que a nossa intuição pode nos pregar peças. E é onde a biologia se mostra estupendamente complexa. Não ocorre um esvaziamento. Na verdade, o que acontece é o estabelecimento de um cabo de guerra de proporções épicas. Um cabo de guerra. Para entender o chamado potencial de equilíbrio, precisamos observar a coreografia passo a passo. Vamos imaginar a membrana em repouso. O interior está superlotado de íons de potássio, que são positivos. Certo. O exterior da célula tem muito pouco potássio. Subitamente, os canais específicos se abrem. A primeira força, a difusão, atua exatamente como foi descrito. Ela identifica a aglomeração interna e força o potássio para fora. O leite se espalhando no chá. Isso, o potássio começa a vazar para o fluido externo. Contudo, e este é o ponto-chave, cada íon de potássio que sai carrega consigo uma carga elétrica positiva. Ah! À medida que eles abandonam o interior da célula, deixam para trás um ambiente com menos cargas positivas. O interior do neurônio começa a se tornar progressivamente negativo em relação ao exterior. O que acorda o gigante adormecido da eletricidade. O interior da célula, ficando negativo, começa a agir como um ímã formidável. E como cargas opostas se atraem, esse interior negativo passa a puxar o potássio, que é positivo, de volta para dentro. Exatamente. De um lado da corda, temos o empurrão mecânico da difusão jogando o potássio implacavelmente para fora. Do outro lado da corda, temos o puxão magnético da força elétrica arrastando esse mesmo potássio de volta para o interior. É um impasse letal. E o clímax ocorre no exato milissegundo em que a força do empurrão da difusão se iguala perfeitamente à força do puxão elétrico. Quando essas duas forças monumentais se empatam,
atinge-se o potencial de equilíbrio. Que incrível! O movimento líquido cessa. Algum potássio ocasionalmente sai, algum potássio entra, mas não há mais perda ou ganho geral. A voltagem exata que congela essa movimentação é o potencial de equilíbrio daquele íon. Para cada íon presente na sopa celular, existe um ponto de equilíbrio distinto. Faz sentido. A membrana de um neurônio vivo faz uma média complexa e dinâmica dessas diferentes forças de atração e repulsão de sódio, potássio, cálcio e cloro, o que resulta na voltagem interna negativa que caracteriza o potencial de repouso. O que nos leva à maior ironia revelada pelas nossas fontes. O termo potencial de repouso sugere paz, tranquilidade, como alguém deitado num sofá após um longo dia de trabalho. Não há nada acontecendo, certo? Completamente errado. Errado. A realidade microscópica é que o estado de repouso é um cabo de guerra tensionado ao máximo, sustentado artificialmente pelas bombas de ATP que trabalham dia e noite. É como uma ratoeira minuciosamente armada, uma mola absurdamente tensionada. O neurônio não está descansando, ele está em alerta máximo, prestes a explodir em um impulso nervoso, a menor alteração na abertura daqueles canais de proteína. É pura energia potencial cuidadosamente engatilhada. E o motivo pelo qual tudo isso é de uma importância imensurável é que essa coreografia química incrivelmente rigorosa está ocorrendo agora. Neste exato momento. Enquanto dissecamos este material, essa guerra entre difusão e voltagem se repete bilhões e bilhões de vezes por segundo dentro do cérebro de qualquer pessoa que acompanhe este raciocínio. Apenas para processar o significado das palavras, decodificar o som e manter a atenção, o maquinário celular trabalha no limite. Sem esse ambiente salgado mantido sob rédeas curtas pelo gasto massivo de energia, a memória, o movimento e a própria consciência desvaneceriam. Exato. Para recapitular a nossa jornada de hoje, é impressionante ver de onde a gente partiu. Tudo começou com a aparente simplicidade de uma pisada descalça em uma taxinha esquecida. Uma dor aguda, um recuo rápido da perna. Mas ao levantarmos o capô da biologia celular e investigarmos os cabos de comunicação que compõem o sistema nervoso, descobrimos uma dança microscópica, complexa, elegante e incrivelmente frágil. Sem dúvida. Água atuando como imã, barreiras de gordura impenetráveis, alfândegas de proteínas superseletivas e as grandes forças da difusão e da eletricidade travando uma batalha contínua. Essa rede de eventos não é apenas uma curiosidade sobre a química do cérebro. É a engenharia fundamental que viabiliza cada ação, pensamento e emoção da experiência humana. E a contemplação dessa máquina delicada levanta uma reflexão provocativa. Algo que transcende o material técnico que analisamos. O que seria? Se a estrutura do pensamento abstrato, as memórias mais preciosas e toda a ação humana coordenada dependem de forma tão visceral do equilíbrio ininterrupto dessa sopa iônica e do trabalho incessante e custoso das bombas consumindo ATP, o que realmente ocorre nos microsegundos sombrios em que o suprimento de energia do encéfalo sofre mínimas oscilações? Uau! Durante um estado de cansaço extremo ou em pequenas falhas de oxigenação. Será que certos distúrbios neurológicos inexplicáveis ou breves apagões de consciência tão enigmáticos para a prática clínica nada mais são do que minúsculas falhas mecânicas na abertura e fechamento tempestivo desses portões de proteína no meio do cabo de guerra? É um abismo de possibilidades para se investigar no futuro. Com certeza. Um abismo absolutamente fascinante que deixará muitas mentes brilhantes trabalhando horas extras tentando desenvendar essas engrenagens. E é com esse mistério eletroquímico no ar que chegamos ao fim da nossa análise detalhada de hoje. Foi excelente. O convite permanente é para que o fascínio pelo maravilhoso universo que habita o interior do sistema nervoso nunca acabe. Até a próxima jornada pelo conhecimento.